Olá, muito boa tarde. O presépio já estará armado em muitas casas e representado de diferentes formas em muitos espaços. Mas quem são e o que representam as figuras do presépio? Uma pergunta que o padre David Palatino nos vai responder daqui a pouco, depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade religiosa. Símbolos da Jornada Mundial da Juventude peregrinam na Diocese de Beja e convocam para o Encontro Mundial de Jovens com o Papa em 2023. A cidade de Beja acolheu a presença dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Estão em peregrinação por toda a Diocese e num dia soalheiro, a cruz e a imagem de Nossa Senhora percorreram as ruas da cidade, desde o seminário até à Sé. Jovens de diferentes paróquias e vários movimentos carregaram os símbolos da jornada, como já aconteceu noutros pontos do território alentejano ao longo do mês de dezembro. Uma oportunidade para afirmar convicções e divulgar a realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa em 2023. Receber os símbolos é sempre uma grande emoção, saber que estamos a receber os símbolos que já passaram por os 4 cantos do mundo e chegaram a nós, e que Deus achou que nós devíamos ser tocados por eles, e ter as jornadas em Portugal também acho que é algo inédito e que se calhar não vamos ver no próximo século, e portanto acho que foi muito bom. Quando vê uma cruz daquele tamanho, especialmente, chama sempre a atenção, o que gera sempre alguma curiosidade. E é bom ver as pessoas interessadas no assunto, e muitas das pessoas com quem eu falei depois quiseram saber mais sobre o que é que se tratava e isso tudo, e acho que é isso, acho que é bom. Nas ruas da cidade de Beja e pelas várias geografias e contextos sociais onde passam, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude geram curiosidade e são uma oportunidade para partilhar o que significam e também o que querem anunciar. As pessoas não conseguem ficar indiferentes a ver tanta gente, e mesmo assim não é a quantidade de gente que se espera de todo que vai estar presente, portanto vai ter um impacto ainda maior e muito maior mesmo. Na nossa escola eu não estava à espera quando apareceram os símbolos, estivesse lá tanta gente, e fiquei realmente feliz porque vi Jesus em muitas pessoas, muitas mesmo, e trouxe-nos todos juntos. Mesmo na escola, pessoas que nós nem sequer esperávamos encontrar lá, estavam lá. Pessoas que eu sei que não frequentam a igreja foram e ficaram felizes e contaram, e depois vieram perguntar pelas jornadas e já ficaram com o bichinho do entusiasmo, o que é sempre bom. Foi com uma grande responsabilidade que aceitámos os símbolos e que fizemos o nosso dia em prol deles, e foi incrível. Até colegas meus da escola que não conheciam as jornadas, ao verem os símbolos, eu pude falar um pouco mais sobre eles, sobre o que é que eram as jornadas, e eles até perguntaram pela data. Portanto, acho que foi uma oportunidade convidativa de vários jovens que não fazem parte da igreja começarem a pensar em ir a este evento. As pessoas ficavam um bocadinho assim admiradas, o que é isto? O que é isto que vê aqui? Penso que teve mais impacto nas pessoas mais velhas do que propriamente dos mais novos. Também porque os jovens estavam na escola e, tirando aquele momento que estivemos na escola de manhã, não tiveram assim grande contacto, a não ser depois, ao final do dia, quando já saíram da escola. As pessoas mais velhas aderiram bastante e foram elas que fizeram praticamente a Via Sacra, na Zambujeira. A Zambujeira do Mar recebeu também a visita dos símbolos, e uma das imagens que já está na história desta peregrinação é desta praia. Foi tirada após um grupo ter feito a Via Sacra em direção ao mar, já ao fim da tarde. Descemos até à praia, onde depois finalizámos e acabámos por tirar uma foto que já anda um bocadinho por aí. Uma foto com muito impacto, não é? Sim. E foi muito... Cada vez que vejo a foto, pelo menos, fico contente de ter sido ali naquele local. Imagens e momentos que ficam para a história da presença dos símbolos na Diocese de Beja. Para além do impacto que provocam nas ruas e das celebrações com a sua presença, a passagem por ambientes mais inesperados, como prisões ou hospitais, reveste-se de significados particulares. Ontem, por exemplo, estivemos na cadeia. Foi uma celebração estupenda, maravilhosa. Gostei imenso dessa celebração. Tivemos também no hospital, também foi bom, era um grupo mais pequeno, mas estavam
médicos, enfermeiros, gente, portanto, que trabalha lá. Foi bom, está a ser bastante bom, graças a Deus. Avaliação que o Bispo de Beja faz acerca de todo o território, mesmo que facilmente identifique na diocese zonas bem distintas. Esta diocese tem 3 zonas muito diferentes, não é? Tem o centro, Beja, enfim, Almodóvar, Castro Verde, que é uma zona mais dura. Tem depois o litoral, que tem jovens, tem gente, enfim. E tem também a margem esquerda do Guadiana, né? Já mais influenciada pela Espanha. São 3 realidades diferentes, mas aqui estão a reagir bastante bem todas. Penso que pronto, isto é um acontecimento que passa, mas que deixa rastro. Evangelização e melhor conhecimento de toda a Diocese são objetivos cumpridos com a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude em Beja. É essa a avaliação do Padre Francisco Molho, que tem acompanhado a presença dos símbolos em todo o território. Uma experiência, por um lado, cansativa, claro, porque são muitos dias, mas por outro lado muito gratificante. E tem sido muito importante para mim porque tem também ajudado a conhecer a Diocese, a conhecer os jovens, a conhecer as várias pessoas que estão a trabalhar na organização e na dinamização da Jornada Mundial da Juventude aqui na Diocese de Beja, e por isso tem tido este duplo objetivo. Por um lado, levar os símbolos e utilizá-los como um instrumento de evangelização das nossas comunidades paroquiais, e por outro também poder aproximar-me de tantas pessoas que querem envolver-se e querem fazer parte deste caminho. Partilhar convicções crentes e anunciar a realização da Jornada Mundial da Juventude em 2023. 2 propósitos da presença dos símbolos, também em Beja, onde é grande a expectativa para a participação no encontro de jovens de todo o mundo com o Papa, anunciado para decorrer em Lisboa no verão de 2023. Os alentejanos não têm dificuldade de sair daqui. Quando se trata de uma peregrinação, aí vão eles. E, portanto, penso que vão participar bem na jornada. Também estamos a preparar o receber na semana antes. Portanto, gente que vem da Espanha, etc. Portanto, penso que a coisa está num ritmo muito bom. Ainda há muito para fazer e muito para mobilizar, mas penso que este é uma rampa de lançamento para esta mobilização que queremos fazer por toda a Diocese. E penso que a passagem dos símbolos, com tanta antecedência em relação à data da jornada, pode ser uma vantagem neste sentido, de desde já começarmos a impulsionar dinamismos e estruturas que sem a presença dos símbolos não o conseguiríamos fazer com tanta facilidade. E penso que as comunidades têm mobilizado para a programação do dia e a partir daqui podem ficar grupos de trabalho que continuem ao longo do tempo e que possam continuar este caminho. A peregrinação dos símbolos na cidade de Beja terminou com uma celebração na Sé, presidida por Dom Américo Aguiar, que coordena a preparação da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Um caminho que envolve jovens de todo o país, mobilizados também pela presença dos símbolos e a partir de um trabalho conjunto entre aqueles que preparam a realização da jornada em Lisboa e todas as dioceses. É a materialização, no fundo, deste caminho da jornada, de ver as pessoas envolvidas, de começarmos a viver a Jornada Mundial da Juventude desde já e espalhado um bocadinho por todo o território, não sei só aqueles que estão a preparar propriamente a jornada, mas todos no território. E os símbolos ajudam muito nisto, de ir passando, ir trazendo gente e cada vez, quando chegarmos a 2023, seremos de todas as dioceses de Lisboa, de Portugal, já muitas pessoas, muito jovens. Ao longo do mês de dezembro, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude peregrinam na Diocese de Beja, que os entrega no dia 31 de dezembro a Évora. Vão permanecer durante um mês em cada diocese, rumo a julho de 2023. Acompanhe estas e outras notícias, nomeadamente as que contam como o Natal está a ser vivido neste ano, em agência.eclesia.pt.
Agora olhamos para o presépio, para as figuras que estão no centro de todas as representações do nascimento de Jesus. Um exercício que fazemos com o Padre David Palatino. Cumprimento. Boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. De facto, é a cena central do Natal, pelo menos para quem o celebra cristamente, não é? Como uma festa do nascimento de Jesus. E se quiséssemos olhar as personagens principais, temos de nos focar necessariamente em Jesus, Maria e José, acredito. Não é? Com certeza que sim. Até porque Natal quer dizer nascimento. Sim. E, portanto, o presépio dirige-se fundamentalmente para este grande mistério da encarnação, que apresenta o contexto específico do nascimento de Jesus, que nos é contado nos evangelistas Lucas e Mateus. E nesses evangelistas nós temos essencialmente esse ambiente do presépio como é representado hoje? Com certeza que na sua essencialidade sim, ainda que depois fomos alargando um pouco a imaginação, que é também muito fértil, importante e representativa para aquilo que é a figuração do presépio hoje em dia. Mas o que é que nos diz os Evangelhos? Os Evangelhos falam-nos do nascimento de Jesus em Belém, depois com algumas matizes diferentes em Lucas e em Mateus, que também têm a ver com a especificidade teológica de cada um. Por exemplo, Lucas coloca Jesus a nascer, digamos, numa gruta, num curral, num estábulo, cujo sinal principal é a manjedoura, também com um objetivo teológico muito preciso e muito interessante. Mateus não é tão descritivo e pormenorizado nesta dimensão e apresenta os magos a visitar Jesus numa casa. Agora, não sabemos que tipo de casa é, porque também o estábulo seria uma casa de animais, seria com certeza um espaço fechado, mas que o evangelista Lucas não quis realçar por não considerar importante, ao contrário do evangelista Lucas, porque tendo em conta que se foca sobretudo nesta dimensão de Jesus como Salvador universal, que vem para os impuros, que também vem para os pagãos, apresenta como grande sinal a manjedoura, que é o lugar onde comem os impuros, daí essa centralidade enquanto sinal dado por Lucas. E esse significado teológico de que falava o Padre David, não é? De Jesus vir para todos, nascer para todos. A partir essencialmente dos elementos que estão presentes nos Evangelhos, o que é que poderemos dizer, por exemplo, sobre Maria, sobre a mãe de Jesus? Maria tem um lugar central, nomeadamente no evangelista São Lucas, apesar de, no contexto do presépio, não esboçar nenhuma palavra. A Sagrada Família, no contexto do presépio, é um agente passivo. É alguém que recebe. É alguém que procura, sobretudo, contornar os obstáculos que vão surgindo, não havendo lugar na hospedaria, e Nossa Senhora é aquela que, no fundo, mostra Jesus à humanidade. Em primeiro lugar, na figura dos pastores, segundo o Evangelho de Lucas, mas também aos magos, segundo o Evangelho de São Mateus. É aquela que vai acolhendo a revelação que é dada por aqueles que visitam a Sagrada Família em Belém, que é extraordinário. No fundo é a confirmação daquilo que o anjo Gabriel já lhe havia dito acerca daquele menino que estava para nascer no momento da Anunciação e que agora é também confirmado pelos anjos que anunciam aos pastores o nascimento de Jesus, e depois estes pastores dirigem e também falam dessa revelação que acolheram por parte dos anjos, mas também dos magos, que diante dos presentes que levam também falam acerca da identidade deste menino. E então é também uma atitude de Maria de contemplação e de acolhimento da revelação que é feita por outros. É por isso que a síntese acerca de Nossa Senhora é: guardava, conservava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Daí também a própria figuração de Nossa Senhora, a representação de Nossa Senhora aparece no presépio, nessa atitude de contemplação do menino que nasce. Sim, muitas vezes ajoelhada. É um traço característico, não é? É um traço característico, porque Nossa Senhora também é uma contemplativa por natureza. Simultaneamente está grata, agradecida, e o evangelista Lucas também contextualiza este acontecimento prévio
dando-nos o cântico do Magnificat, que a sua alma glorifica o Senhor, e portanto é uma mística. É alguém que está profundamente grata diante desta missão que Deus lhe está a conferir e que portanto também se ajoelha diante daquele que trouxe no seu ventre e que faz de Jesus também o Filho da humanidade. E São José? São José é o homem do silêncio. É o traço Permanece característico. de pé, normalmente? É o homem que permanece de pé. Em muitas representações é o homem pensador, é o filósofo, o que está a tentar compreender tudo aquilo que se está a passar, mas também, diante daquilo que lhe foi revelado acerca do menino e da sua missão enquanto guardião do Redentor, é o homem da atenção. É o homem que está atento a tudo aquilo que pode vir constituir um obstáculo para a harmonia, para a paz e para a serenidade daqueles a quem tem a missão de proteger, que é Jesus e que é Maria. É por isso que também neste contexto do presépio vemos a fuga para o Egito, revelado em sonhos acerca dos perigos que Herodes pode constituir, mas é sobretudo esta dimensão paterna e paternal de José que é relevado. Alguém que cuida, portanto numa posição mais elevada, alguém que pensa também no mistério que está a acontecer, mas que também atento para perceber a melhor forma de cuidar deste tesouro que Deus está a oferecer à humanidade através do Sim de Maria e do seu próprio sim. No centro, a figura de Jesus, nesse significado que falava, apresentado numa manjedoura, mas também, enfim, num ambiente de fragilidade, de pobreza. Exatamente. Creio que dois textos bíblicos podem ajudar a iluminar aquilo que acontece no presépio de Belém. Um hino de São Paulo que diz que Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Portanto, é aquilo que nós em teologia chamamos a kenose, é este esvaziamento, este rebaixamento do Deus que se faz frágil, abdicando da sua soberania divina, mas também o próprio prólogo de São João que nós lemos no dia de Natal. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Portanto, já pré-existia em Deus, mas não se vale dessa igualdade com Deus, mas quer nascer-se frágil, quer solidarizar-se com a humanidade. Inclusivamente é paradoxal o contexto do seu nascimento. É verdade que ele é anunciado desta forma gloriosa, mas depois, 40 dias mais tarde, Simeão já vai fazer uma segunda anunciação, uma segunda profecia, que ele será sinal de contradição. E este sinal de contradição e este paradoxo vemos-lo imediatamente no contexto do seu nascimento. Não havia lugar para ele na casa, mas havia lugar para ele junto daqueles animais. Eu até gostaria de ler uma passagem da Sagrada Escritura que ajuda a compreender também o contexto do presépio como nós o entendemos. Porque é verdade que nós não vemos nenhuma referência a burros e vacas. Né? E também esta dimensão da pobreza está muito presente na nossa imagética, mas tem um fundo bíblico muito forte, sobretudo do Antigo Testamento, o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 3, e é a partir do Antigo Testamento que também os evangelistas, na narração do nascimento de Jesus, se vão inspirar, e que diz o seguinte: o boi conhece o seu proprietário e o burro o estábulo do seu dono, mas Israel não conhece nada, o meu povo nada entende. Ou seja, esta profecia de Isaías que também vai inspirar a releitura do próprio nascimento de Jesus enquanto aquele frágil que não é acolhido no meio dos seus para o qual ele veio. A partir dos Evangelhos, ainda elementos essenciais que estão representados nos presépios, os pastores e os magos. Jesus que vem para os pobres, para os que estão nas periferias, e também a marca da universalidade. É esse o sentido? Certíssimo. E isso também devemos enquadrar essas figuras no contexto da intenção teológica de cada evangelista. Em Mateus, privilegia-se esta vinda de Jesus para a humanidade na sua totalidade e não só para o povo eleito, mas de forma particular para os pobres e marginalizados. E nós sabemos como, no contexto da época de Jesus, os pastores eram uma classe marginalizada. Não deixa de ser também curioso que são as primeiras figuras, personagens,
a testemunhar o nascimento de Jesus, e isso dá um ênfase também para aquilo que será o Evangelho de São Lucas, que podíamos traduzir numa frase: o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Não é? Os magos, por outro lado, também se criaram tantas fantasias à sua volta, porque dizemos que são 3 e dizemos que são reis, quando Mateus afirma unicamente vieram os magos do Oriente. Claro que esta interpretação dos 3 tem um sentido textual, que é o número de presentes, ouro, incenso e mirra, mas também o sentido da universalidade. A universalidade representada por o número 3, que era o número de continentes conhecidos até então, que era a Europa, que era a África, que era a Ásia. Todos os outros continentes não eram conhecidos. Está aqui marcado o cunho da universalidade e também da entrada dos pagãos neste reino de Deus que Jesus veio implementar na Terra. Para uma resposta necessariamente breve, de que forma é que o presépio depois se foi acrescentando, foi aumentando com tantos elementos de diferentes culturas, de diferentes épocas? O presépio, como nós o entendemos hoje, na sua representação, nasce sobretudo com São Francisco de Assis. Ele que representa pela primeira vez o presépio. Eu creio que essa representação e o alargamento das figuras é para mostrar que o Natal também acontece hoje. E é dar um cunho de contemporaneidade e intemporalidade do próprio presépio, fazendo com que ele próprio possa iluminar as realidades que vivemos hoje. Daí que qualquer um de nós pode ser uma figura, um personagem ou um figurante daquele próprio presépio. Está lá representado, porque Jesus é intemporal. E essa é a forma de celebrar o Natal também em cada tempo. Padre David Palatino, muito obrigado por ter estado aqui connosco e a partir das fontes da Bíblia olharmos as figuras do presépio. E votos de um Feliz Natal também. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais logo, acompanhe a nossa edição na Antena 1, na Rádio Pública, que lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de uma ótima tarde, Feliz Natal e até amanhã, se Deus quiser.